liberal do Porto, tá? Portugal, os liberais, burgueses, enfim, retomam o poder, expulsam Napoleão, está desarticulando a questão do processo de formação do Império de Napoleão, e eles solicitam o retorno de Dom João VI a Portugal. Por quê? Simples, tá, gente? Se Dom João VI fica no Brasil, a probabilidade de o Brasil se tornar independente é muito grande. E daí Portugal, os burgueses lá que dependem do comércio, que é uma burguesia comercial e não industrial, ela fica sem chão. Portugal é o quê? É uma tripinha. Né, gente? Então ela depende dessa colônia para sobreviver. Por isso força-se o retorno de Dom João VI para Portugal. Tá? Pessoal, com a ida da família real em 1821, Dom Pedro I se torna regente do Brasil e daí inicia o processo de independência. Claro, pessoal, esse processo aqui parece muito fácil. Isso aqui é uma coisa que vocês vão ter que revisar bem, porque tem todo um processo do quê? De pressão de Dom João VI para o retorno de Dom Pedro I e todo um processo acionista de negação dele para manter o controle aqui, tá? Chegamos ao período imperial, vamos ver o que é importante aqui, tá, pessoal? Primeiro governo Dom Pedro, a construção do Estado brasileiro, começa a se ter uma divisão partidária, só que, por favor, pessoal, se vocês não aprenderem isso aqui, vocês vão ficar com a imagem minha dançando o resto da vida na cabeça de vocês. Isso não é positivo, tá? Partido aqui não é a mesma coisa que nossos partidos hoje, tá? É só uma divisão ideológica de pensamento, tá? Que muitas vezes eram muito próximos. Isso perdura por todo o Brasil imperial, tá? Gente, Partido Brasileiro, Partido Português. O Dom Pedro I é conhecido por gerar, de certa forma, uma paz neste império, só que nós não podemos cair no engodo de que a independência brasileira foi pacífica. Tá? Nós temos dois processos de contradição à independência na província do Grão-Pará e na Bahia, que inclusive Dom Pedro I contratou mercenários para conter isso porque não tinha um exército estruturado. Tá? Pessoal, coisas que o Dom Pedro I vai fazer dentro desse processo de formação do Brasil. Primeira coisa, fazer um processo de constituição. Regras. Primeira Constituição legada em 1823, Constituição da Mandioca. Por que se chama Constituição da Mandioca? Porque botava como parâmetro para votar ter tantos hectares de mandioca plantar, né? E daí ficou a apelidade de Constituição da Mandioca, tá? O que é uma coisa absurda. Só que o Dom Pedro I não curtiu essa Constituição por ela ser extremamente liberal. Ele fecha o Congresso em 1823 e dá início a uma nova composição, com pessoas escolhidas por ele, que vai chegar à conclusão da formação da Constituição de 1824. Tá? Pessoal, essa Constituição que é otorgada em 1824. Gente, as provas, ultimamente, vem trazendo muito essa questão jurídica, tá? De Constituição, entender quantas Constituições do Brasil tem, o que essas Constituições transformaram dentro da composição de cada período histórico. É chato isso? É, mas nós temos que ter um conhecimento básico sobre isso, tá? Gente, nesse processo nós vamos ter a guerra de independência da Cisplatina. Onde é que a Cisplatina hoje? Formação do processo da formação do Uruguai, tá? Pessoal, Confederação do Equador, que quebra, a gente às vezes no Brasil, a gente é meio bairrista demais, isso atrapalha o nosso processo de entendimento histórico, tá? A gente tem por mania de dizer muitas vezes que o primeiro processo de luta de independência e separação, a primeira revolta separatista do Brasil foi a Revolução Farroupilha. Não, tá? A Confederação do Equador vem antes, em 1824, para provar isso, tá? Eles querem um processo de formação de independência e separação aos mesmos caracteres que a Revolução Farroupilha construiu. Não é desmerecer nenhuma nem outra, mas é um entendimento histórico, tá? Pessoal, vamos lá, senão não vai dar tempo para a gente ver o que a gente precisa. Decorrente, pessoal, da perda da Cisplatina, Confederação do Equador, isso traz uma consequência de aumento de impopularidade de Dom Pedro I, tá? A intervenção, por exemplo, do Dom Pedro quanto a isso, ele vai tentar de algumas formas articular sua permanência no poder. Começa-se a crise da sucessão do trono português e que vai influenciar, por exemplo, que o Dom Pedro I, em 1831, abdique ao cargo e inicie o chamado período regencial. Pessoal, o período regencial tem uma coisa de início que vocês têm que saber. É o período de maior revolta do país. Tá? Vai pipocar revolta em todo o Império Brasileiro. Tá? Revoltas essas que nós conhecemos aí, Revolução Farroupilha, enfim, outras que a gente vai citar ao decorrer. Pessoal, o novo imperador brasileiro agora aqui é o Pedro de Alcântara, novinho, né, 6 aninhos, não tem como assume os egípcios no seu lugar. Essa regência vai ser dividida em 3 momentos.
trina provisória, trina permanente e una, né, que é com o Diogo Feijó e depois o Araújo Lima. Nós temos uma divisão política entre centralismo e unitarismo, tá? E esses grupos políticos são moderados, exaltados e restauradores. Pessoal, os liberais moderados são aqueles que querem manter a estrutura do império sem interferir muito na sua composição. Os exaltados, eles já querem transformações que se aproximam de um ideário republicano, mas não é republicano. E os restauradores querem que o império se restaure aos moldes de como era com Dom Pedro I. Tá? Nós vamos ter, pessoal, dentro dessas regências, sempre lembro, o período de avanço liberal de 1861 a 37, o regresso conservador de 37 a 40, que o regresso conservador é quando o Araújo Lima sobe ao poder, enquanto o padre Araújo Lima está no poder, é o período liberal. O que a gente marca como avanço liberal? O ato adicional à Constituição, tá, de 1834, corte do processo de leis, a formação da Guarda Nacional, que é o primeiro elemento de segurança do país, tá? E a lei, e depois, como retrocesso conservador, a lei de interpretação do ato adicional, que foi feita em 1837. Tá? Pessoal, revoltas provinciais que existem aqui: Cabanagem, no Grão-Pará, Calpará, Farroupilha, que vocês já conhecem, Malês, gosto de dar destaque para Malês, tá? O Males. Única revolta de negros escravizados no país e não escravos, acontece na Bahia. Sabinada, Balaiada, tá? Pessoal, vejam a última coisa que eu botei para vocês ali, está escrito: liberais e o golpe da maioridade. Gente, se esses liberais, eles preveem, por exemplo, a formação de uma coisa muito parecida com a República, por que eles vão criar o retorno de um imperador? Agora que eu vou passar aquela bolinha de feira no fundo assim, né? Tá? Gente, quem está no poder é um conservador, é o Araújo Lima, isso afasta os liberais do poder. Se o imperador retornar ao poder, eles retornam ao poder junto com este imperador. Então é aquela coisa bem maquinista, bem maquiavélica, né? Às vezes tu faz as coisas para poder conseguir um objetivo final, tá? Gente, com isso, com o golpe da maioridade liderado pelos liberais, nós temos o segundo reinado, tá? O que é importante aqui do segundo reinado, tá, pessoal? Eleições do cacete, um conceito importante aqui, tá? Onde se usava muito, exatamente, a violência para garantir os deputados dentro da composição da Câmara, para garantir as coisas que o Dom Pedro II queria, tá? Tarifa Alves Branco, que é um incentivo não intencional da industrialização do país, tá? A lei Bill Alberden, pessoal. Bill Alberden cuida muito, é a proibição do tráfico negreiro, mas não produzida pelo Brasil, e sim uma lei imposta pela Inglaterra que ninguém obedeceu, né? Uma lei para inglês ler, depois vai ser criado também outras leis nesse sentido, tá? Parlamentarismo às avessas, tá? Se existia uma ideia de um parlamentarismo como a Inglaterra era, mas que tinha o poder moderador do imperador que controlava tudo, tá? Outra coisa também é a revolta praieira, que é a última revolta imperial, tá? O auge, pessoal, representado pela figura do café, a era do Barão de Mauá, tá? Importantíssimo, isso aqui, o primeiro grande empresário brasileiro. A lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro. Essas leis que têm sequência, que vão minando a escravidão aos poucos, pessoal, são importantes. Que é a lei Eusébio de Queiroz, a lei depois do ventre livre, sexagenário, até chegar a lei que abdica em 1888, a escravidão. Pessoal, lei de terras, 1850. Tá? Algumas pessoas têm isso aqui como a gênese do problema agrário brasileiro, tá? Questões platinas, lembrar dos conflitos, tá, pessoal? Guerra do Paraguai, tá? Mas a Guerra do Paraguai não é o final, ela é o final, não é o começo. Nós temos que lembrar que o Brasil, como império, interfere sempre nas escolhas dos governantes, no Uruguai e na Argentina. A questão do Aguirre, do Rosas, essas coisas são importantes de ser lembradas também, porque mexem com a fronteira do nosso estado, tá? Pessoal, a crise desse império, ela é continuada pela crise do café, tá? Mas ao mesmo tempo ela tem coisas positivas, como a ferrovia, a urbanização, o trabalho salariado, que são coisas que provêm que são importantes. Pessoal, como o café está em crise, e esse governo é formado em cima do café, nós temos uma coisa chamada de Convenção de Itu, que forma o PRB, que já é uma crítica a esse império, e também para tentar salvar o café, nós vamos ter algumas ações do governo aí, tá? Gente, questões religiosas e militares abolicionistas são os três pontos importantes para o fim desse império, tá? Questão religiosa no sentido do quê?
A Igreja Católica proíbe a presença de maçons na igreja. Dom Pedro II é maçom, isso cria uma ruptura entre bispos, principalmente na região da Bahia e do Nordeste, com o Império, onde a igreja sai desse Império. A questão militar, os militares que lutaram na Guerra do Paraguai voltam com uma consciência política enorme, tá? E vão querer mais espaço na política, tá? E começam a lutar contra esse Império também. E a questão abolicionista é que o que acontece? Dom Pedro I da última carta, Dom Pedro II da última cartada de abolição da escravatura para tentar trazer o grupo dos abolicionistas para o seu lado, e isso não acontece e acaba findando esse império, tá? Proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Pessoal, República. Sempre lembrar que essa República é dividida em dois elementos: espada e oligárquica, e espada dividida no governo Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Tá? Pessoal, a coisa mais importante do governo do Deodoro da Fonseca é a formação da Constituição de 1891, a crise de encilhamento, que vai fazer com que o Brasil entre numa crise econômica enorme, e duas revoltas importantes, a da Armada e a Federalista. Federalista, lembrem que tem duas, tá, pessoal? Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Tá? O Rio de Janeiro mais entrando dentro do governo do Floriano Peixoto. Tá? Pessoal, o Floriano Peixoto, no poder, acaba sendo reconhecido como marechal de ferro pela forma como ele vai guiar o governo. Tá? República oligárquica, pessoal, marcada principalmente pela questão do coronelismo, clientelismo, voto de cabresto, são imagens presentes da ideia do republicanismo no Brasil. Revezamento de São Paulo e Minas Gerais, da política, chamada política café com leite, né? Eu sempre gosto de brincar que essa política é café com leite, mas ela é muito mais café do que leite, né? Porque é um controle muito maior de Portugal, São Paulo, dentro desse cenário político. Pessoal, aqui, ó. Essa república oligárquica é formada por quê? Pela elite cafeeira, né? O café está em crise. Ao convênio de Taubaté, como uma ação para tentar livrar o café dessa crise. É um acordo entre os principais estados produtores de café para tentar salvar o café. Tá? Pessoal, conflitos que vão existir aqui, tá? Guerra de Canudos incontestado. Vamos falar em geral isso aqui. Sempre lembrar uma coisa importante nessas duas. São revoltas messiânicas. O que é uma revolta messiânica? Tem um Messias, um líder lá na frente. Tá? Antônio Conselheiro em Canudos, né? O bispo padre José Maria, aqui no contestado. Revolta da Vacina, revolta da Chibata, que são revoltas mais urbanizadas. Tá? E os movimentos sociais, como o cangaço, o movimento operário, o tenentismo, Semana da Arte Moderna, que também vão começar a ser presente aqui. Pessoal, esse último ponto aqui em cima, que é o Brasil na Primeira Guerra Mundial, é importante. Por quê? Nós estamos tendo 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial, do início da Primeira Guerra Mundial, e o Brasil teve participação nisso, não direta, né? Mas teve consequências dentro do nosso território. Quais as consequências? Um aumento da industrialização e, por consequência, um aumento da urbanização. O Brasil ainda vai ser muito rural na Primeira República, mas vai ter uma urbanização um pouco maior. Tá? Gente, crise de 29 influencia no Brasil, tanto que influencia que leva ao processo da Revolução de 30, que coloca Getúlio Vargas no poder. Vargas no poder, pessoal, 30 a 45, primeira fase, tá? Dividido em 3 momentos: governo provisório, constitucional e Estado Novo. Estado Novo a partir de 37 a 45, fase ditatorial de Vargas. Tá? O que nós temos como características? Populismo, nacionalismo, trabalhismo, modernismo, um modernismo conservador e uma ditadura pós-37. Pessoal, por que Vargas é importante? 1954, Vargas faz o quê? Nós estamos em 2014. Vargas pode ser lembrado. Tá? Então, deem atenção para o tio Vargas. Tá? Pessoal, Vargas faz uma industrialização, uma urbanização. Tá? Tem uma revolta dentro do seu governo, a revolta constitucionalista de São Paulo de 1932. Tá? Que é uma revolta por Vargas não ter feito a Constituição, São Paulo começa a exigir. Revolta constitucionalista tem 2 resultados. Militar, Vargas ganha, política ele perde, porque ele vai ter que fazer a Constituição por causa da pressão de São Paulo. Tá? Pessoal, feita a Constituição em 34, 2 grupos políticos de oposição do Vargas: Aliança Nacional Libertadora, Ação Integralista Brasileira. A ANL ligada aos grupos de esquerda, principalmente os comunistas, e a Ação Integralista ligada aos grupos fascistas, muito inspirado no fascismo de Mussolini. Tá? Intentona, tentativa dos comunistas tomar o poder em 1975, fracassada, leva à prisão de Prestes e à prisão de Anitta, né, que depois é entregue aos nazistas como um presente de Vargas a Hitler, tá, porque ela era judia e comunista.
O plano Cohen, que o Vargas vai aproveitar a intentona para dizer, os comunistas vão tentar de novo. E em 1937, o que ele consegue? Consegue iniciar o Estado Novo por causa do medo que o pessoal tinha de os comunistas chegarem ao poder. Os comunistas comiam criancinhas, né? Pessoal, Brasil, a partir de 45, se insere na Segunda Guerra Mundial, principalmente com a ação da Força Expedicionária Brasileira, mais de 20 mil soldados que participaram disso. E, ao final de 45, a Segunda Guerra Mundial cria um questionamento na cabeça do povo brasileiro. Estamos enviando soldados para lá para lutar contra estados fascistas e temos uma ditadura aqui dentro. Né? Isso leva a uma forte pressão ao Vargas, que força ele a renunciar em 1945. Vargas não é bobo, sabe que vai começar um processo de eleição, cria 2 partidos, PDS e PTB, tá? Que vai participar democraticamente desse processo aí. Tá? Pessoal, República Populista, 45 a 64. Importante isso aqui, porque, pessoal, aqui começa a ter a gênese do processo da ditadura militar que comemora 50 anos aqui. Tá? O que nós estamos falando nesse processo de República Populista? Governo Dutra, segundo governo Vargas, JK, Jânio Quadros e João Goulart. Tá? Pessoal, o que nós temos de características de cada um deles aqui? O Dutra sempre lembra de uma aproximação ferrenha dos Estados Unidos, tá? E da ideia liberal, tanto que ele caça o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, dentro do seu processo de eleição, ele bota o PCB na ilegalidade, tá? Esse é um processo importante. Pessoal, vocês têm que entender uma coisa, vamos fazer de novo o link com a história geral. Pessoal, o que está acontecendo aqui é Guerra Fria, tá? Pós-guerra, ou tu é comunista ou tu é dos americanos, ou tu é vermelho ou tu é azul, entendeu? E o Dutra disse, eu sou azul, entendeu? Tanto que eu vou caçar o vermelho. Ah, nesse sentido é importante. Pessoal, Vargas, tem 2 coisas importantes aqui, que vocês falando pra caramba de Petrobras, corrupção. Esse Vargas aqui, após a campanha do petróleo é nosso, né? Cria Vargas, cria a Petrobras e cria a Eletrobras, depois de um debate ferrenho entre integristas e nacionalistas, tá? JK, pessoal, principalmente o plano de metas, crescer 55, né? Isso abre o mercado brasileiro, uma ideia desenvolvimentista. Um dos símbolos do plano de metas é a Constituição de Brasília de 1960, que além da construção do marco capital moderno, é uma estratégia política para afastar as pressões políticas que existiam no Brasil nos anos 60. Pessoal, renúncia do Jânio, tá? Chegada do Jânio no poder. O que acontece com o Quadros, tá, pessoal? Ele é um cara que é eleito por um partido ridículo, tá? Muito pequeno, mas apoiado principalmente pela UDN, tá? E no meio do processo dele, ele começa a fazer umas coisas que não contentam dele. Por exemplo, ele começa a ser conservador internamente e aberto fora. Conservador internamente em que sentido? Proibir biquínis curtos na praia brasileira. Sacanagem, né? O cara vai poder ver uma bundinha na praia, né? Pô, sacanagem. E eu fico imaginando o fiscal de biquíni na praia, né? Um cara parado assim, moça, você está com um biquíni acima, mais curto do que o permitido, por favor, bote essa calça ao sol. Ia ser muito legal também para as meninas que iam pegar o sol. Ele proibiu, por exemplo, a luta de galo de rinha, tá? Cassinos, jogos de azar, jogo do bicho. Só que ao mesmo tempo que ele está sendo conservador aqui, ele chama Ernesto Che Guevara, líder da Revolução Comunista em Cuba, para ser condecorado com a Ordem do Cruzeiro do Sul, que é a maior ordem militar do país. Os Estados Unidos ouviu que o Jânio Quadros é retardado, meu querido. E é para juntar com isso, ele pega e envia o queridão do Jânio, João Goulart, para a China comunista, fazer negócios. Peraí, entendeu? Isso cria uma crise muito grande, interna, faz com que a UDN, que é o principal apoiador do Jânio Quadros, saia da composição política e faz com que ele fique 7 meses no poder. Tá? E daí ele dá aquele discurso dele bem massa. Foram forças obscuras e maiores do que o que me fizeram renunciar. Diz que ele estava tomando um gorozinho aqui, uma pinguinha, e ele vacinou a renúncia. Ele queria ser Vargas, né? Ele meteu uma que ele queria ser Vargas. Ele achava que ele ia renunciar e que a população brasileira ia à rua assim, volta, Jânio! Não, ninguém botou os pés na rua, ninguém queria o Jânio de volta. Pessoal, essa transição cria uma crise de quem que vai assumir o poder. Entra em uma outra coisa importante para a história do Rio Grande do Sul, chamada o quê? Legalidade. Movimento da legalidade, livro da legalidade, não importa muito tempo.
liderado pelo Leonel de Moura Brizola e que garante Jango no Poder. Jango no Poder nós temos o que aqui, pessoal? Reformas de base, grande marco e grande momento dessa crise, tá?